Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de setembro. Ibovespa aí caiu bastante no pregão de hoje. Queda aí de 1,4%. Ainda pode alterar um pouco porque está dentro do leilão de fechamento, mas dentro da janela de baixo. Se você está acompanhando aqui as análises de fechamento do pregão, está acompanhando aí meu perfil no Instagram, que está inclusive aqui, ó. Já havia comentado que a gente está dentro de uma janela de baixa. Isso significa dizer que o caminho mais provável, ou seja, é ter dificuldade para subir e uma força maior para cair. Então a gente está dentro de uma janela de baixo no Ibovespa, que vai se concretizando a probabilidade maior de perder os dois fundos anteriores. Hoje já está perdendo um e podendo perder justamente a mínima do mês passado, confirmando o movimento de baixo no gráfico mensal. Enfim, vou falar mais a respeito disso. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalto Vieira Invest, ou Dalto Vieira Com, aqui no YouTube. Desde 2010 a existência desse canal. Estou no mercado financeiro desde 2006, já são mais de 17 anos, e de certificação aí de analista de investimentos desde 2010. Então, vem comigo, vem com toda a equipe aqui da DV Invest. Agradeço demais por sua audiência. Lembre-se de não só se inscrever, mas de usufruir ao máximo, tirar o máximo proveito do conteúdo aqui de aprendizado. Inclusive hoje, toda terça-feira, a gente tem aula às 19 horas. Então daqui a pouco vai ter mais uma aula aqui gratuita para vocês a partir das 19 horas. Acompanhe de perto. Vou rodar aqui a vinheta. Na sequência, a gente vai falar de muitas ações no pregão de hoje, que vocês solicitaram na análise de fechamento de ontem aqui nos comentários. E durante essa vinheta, você já aproveita esse momento da vinheta para clicar aí no joinha, no like. Agradeço. Então vamos lá, vamos começar aqui com a análise de hoje, falando do Ibovespa, que está aí na tela de vocês. Aqui do lado direito, se vocês maximizarem a tela, vocês vão visualizar todas as ações que nós vamos comentar nesta análise de fechamento do pregão. Então vamos lá, vamos começar aqui, lembrando de deixar seu like, tem até uma chamada aqui embaixo, deixar seu like, seu joinha, agradeço demais aí sua audiência. Ibovespa, então, pregão de hoje, vindo para um fechamento negativo de 1,42%, mínima do dia 14,162, a mínima desse fundo aqui 14,066. Lembrando, a janela que eu estou falando, se você está assistindo pela primeira vez essa análise, acompanhando pela primeira vez essa análise, aqui eu já vinha comentando de uma janela de baixa de 19 pregões, aqui tivemos uma janela de alta aqui de basicamente 17, 18 pregões, e aqui a gente já está dentro de uma janela também de baixa. Ou seja, considerando o período das últimas janelas, a expectativa seria que a gente ainda tem mais tempo para ter queda. Não significa dizer que todos os pregões desta janela de tempo tem que ser negativo. Ou seja, a gente pode bater aqui no suporte Bovespa e gerar algum processo de recuperação, mas ainda vai continuar dentro da expectativa mais de baixa aí, no curtíssimo a curto prazo, que esse é o viés de baixa do índice Bovespa, a perda da mínima do mês passado, que eu comentei aqui, a mínima justamente do fundo ali no gráfico diário, reforça a chance dessa correção acontecer. Expectativa de vir aqui lá embaixo, nessa região de fundos anteriores, não tenho essa expectativa ainda. Olhando aqui para todo o movimento de subida, traçando aqui o Fibonacci, deixa eu só colocar o imã em cima desse movimento aqui, colocando aqui o imã, dá para perceber que a gente tem algumas retrações importantes, média de 10 períodos no gráfico mensal, 112,337, depois 109,230 e sendo mais pessimista em 106,212. Então seriam as regiões que eu vejo assim, principalmente essa região aqui, ó, região dos 111,400 até um patamar de 108 mil pontos, é que eu diria que é a região que eu considero com relevância maior, que pode vir realmente a testar e gerar um processo de recuperação a partir desse momento, mas é algo que a gente vai acompanhando aí de perto. Tá? Pegando até, por exemplo, no gráfico diário do Bovespa, pegando aqui toda essa lateralização, todo esse processo aqui, replicando para baixo, sendo um pouquinho mais pessimista aqui, a gente replicando, perdendo essa região, olha só, a gente teria aqui, ó,
o 108.625, projetando essa caixinha aqui para baixo. Isso traria aqui o Ibovespa para essa região, que coincide com fundos anteriores, é um nível de suporte, topo anterior, enfim, região de suporte para o Ibovespa, que pode parar de cair e começar a subir. A outra projeção que nós temos aqui é justamente algo semelhante que eu fiz aqui, só que eu fiz aqui para trás, desse processo aqui, ó, dessa caixinha maior, que enfim, ainda longe de bater nessa projeção, mas que seria aqui, ó, no 108.830. Então a gente tem algo parecido aqui, 830 para 625. Outros 11.400 que vocês viram falando aqui, 111.400, é essa região de topos anteriores, que é a projeção de 61,8% de todo aquele movimento ali do último estilingado aqui para cima do índice Bovespa. Então, enfim, temos aí alguns pontos a serem monitorados aí de perto no curto prazo. Não significa dizer que vai bater lá, mas por enquanto o cenário é mais negativo. O Ibovespa aqui vindo para a saída do leilão, acho que praticamente todos os ativos saídos do leilão, pode ter um ou outro, 1,5% de queda no pregão de hoje. Seguindo, lembre-se de deixar o like e o joinha aqui para a gente. No mini índice, pancada aí para baixo, um pregão aí de boa volatilidade, depois de estar fraquinho nos últimos pregões, tivemos um pregão aí de 2.175 pontos, ainda estamos né, no decorrer desse pregão, 2.175 pontos, deixa eu apagar essas linhas, coloco novamente. Aqui a gente dá para perceber que já foi perdida essa região de suporte. Eu vou até tirar aquela questão do ajuste. Não, é isso mesmo, tá certo. Já foi perdida essas regiões de suporte e, consequentemente, o Ibovespa tende a fazer algo semelhante, perder esse fundo aqui anterior, que é os 14.066. Então, de maneira geral, mini índice já tinha dado um indício aqui, ó, comparando com o Ibovespa conseguiu fechar acima desse topo, mini índice não conseguiu, ou seja, não estava junto, né, vamos dizer assim, os índices não estavam para a mesma direção, estavam com sinais divergentes. E aqui agora o mini índice trazendo a expectativa do Ibovespa fazer algo na mesma forma que perdeu esses fundos anteriores, já perdeu esse, agora pode perder esse aqui. Olhando para o próximo pregão, gráfico de 120 minutos, eu já tinha comentado lá na sala ao vivo que a gente tinha algumas projeções de baixa depois que fez esse pivô aqui no gráfico de 120, que é esse aqui, ó, deixa eu só colocar a linha no lugar certo, esse pivôzinho aqui de baixa, depois que perdeu essa região, montou-se uma estrutura de baixa, reverteu a estrutura, que era uma estrutura de alta, reverteu para baixo e, consequentemente, disparou algumas projeções. A primeira projeção mais relevante, 116.300, foi alcançada aqui, gerou repique de alta. Hoje abriu caindo, e eu comentei, esse candle grande de baixa já aumentava a chance de ter uma sequência para baixo, de poder ter um movimento para baixo, e aí a gente poderia olhar para algumas projeções. A projeção dessa caixinha, que foi atingida aqui, projeção de 100% da retração do G30, ou do 120 também, e a projeção de 161,8% do G120. Então essa projeção de 161,8% está aqui em cima dela exatamente, 114.900. Mini índice alcançando esse patamar, um lugar onde pode acontecer algum processo de recuperação. A gente teve aqui 5 candles tentando subir, a gente já está aqui no 5º candle para baixo. Então, próximo pregão abriu caindo, dependendo da sinalização de alta no gráfico de 30 minutos, fundo, ou nos 5 minutos, dá para a gente olhar um pouquinho mais para buscar a operação na ponta compradora. Lógico que olhando aqui testou ali a região da média, ficar de olho onde pode parar de subir, começar a gerar um novo sinal para baixo, apoiando mais a operação de venda. Abriu em queda, vendas um pouquinho mais restritivas na questão de topo descendente, mais próximo possível de zona de resistência mais importante, porque o movimento já é um movimento um pouquinho mais prolongado para baixo aqui no gráfico de 30 minutos, então com possibilidade aí de bater em algum nível de suporte, além das projeções, se pegar aqui para trás, tem ali uma região de topo anterior, aqui entraria num grande candle de alta, que é uma região dominada pelos compradores. Então, nesse miolo aqui, principalmente ali mais perto dos 114 mil pontos, batendo aí nessa região, também ficar atento no sentido de uma reversão da queda para ter um movimento de alta, não um movimento de alta para reverter toda a tendência, principalmente o movimento aqui, ganhar muita força para cima, mas de se ter um repique de alta e poder trabalhar um pouco mais, olhando para a compra ali no day trade. Lembrando, 8h45 estaremos aí juntos para falar mais a respeito já da abertura do pregão e também do cenário para o pregão desta quarta-feira.
O mini dólar segue dentro de uma expectativa de testar a região dos 5.000 pontos, uma região comentada aqui com vocês quando eu estava gerando esse fundo aqui, inclusive até por escrito, né? Todo dia eu faço ali uma análise escrita que você pode acompanhar também no meu perfil no Instagram, uma análise escrita de Bovespa, dólar, e também faço do S&P 500, isso tudo vai para dentro do Morning Call. Todo dia também você pode receber no seu e-mail, aqui dentro da descrição desse vídeo vai ter lá um link para você se inscrever para receber esse Morning Call. Então aqui nós temos um movimento de subida, zona de resistência importante, onde o dólar pode frear e esse movimento de alta, gerar alguma sinalização de baixa. Por enquanto não tem sinalização de baixa. A tendência no intraday, pegando um gráfico aqui de 60 minutos, é de alta. Fez aqui uma correção, veio aqui até aqui embaixo, voltou aqui para cima, ó, ainda dentro de um processo, pegar um gráfico de 30 minutos, ó, dentro de um processo de alta. Só que gerou um topo aqui agora, que habilita olhar um pouquinho mais para venda, mas ali em cima da média não seria tanto o caso, e abaixo, ou seja, não perdeu nenhum nível de suporte importante. Teria que realmente abrir caindo o próximo pregão, ou seja, passar a trabalhar abaixo dos 85,5, gerar sinal de baixa abaixo desse patamar para tentar pegar algo para esse nível aqui de suporte, ou seja, primeiro ponto ali de desafio, na faixa dos 76,5, e o outro ponto seria olhar um pouco mais carinho na região dos 61 até os 57,5. Tá? Então esse seria o foco aí em cima do dólar para o próximo pregão. Lógico que se mantiver gerando sinalização para cima, o foco vai ser buscar a compra com o objetivo de testar a região dos 5.000 a 5.014 pontos. Depois disso, vamos falar de DI, que disparou aqui para cima, saiu de uma lateralização, então rompeu forte aqui para cima, isso aqui é uma sinalização mais relevante, então vai ser importante, lógico, que o próximo pregão manter-se acima desses topos que foram rompidos. Rompe aqui uma estrutura também que era uma estrutura mais de baixo, então gera uma expectativa mais de subida. Pegando um gráfico semanal, vinha com um topo descendente e rompeu para cima, então reverteu a sinalização de baixa que vinha acontecendo quando testava a média móvel exponencial de 13 períodos, batia lá, até 10 períodos, desculpa, batia lá e perdia força. Então agora, como reverteu, criou-se aqui uma expectativa de tendência de alta de curto prazo no DI contrato F25. E olhando ali principalmente para todo esse movimento aqui inteiro de baixa, retração, podemos ver aqui uma retração para o DI na faixa ali inicialmente dos 10,94, seguido de uma mais relevante. Essa aqui eu considero mais relevante na faixa de 11,15 e 11,16, que vai juntar com dois fundos anteriores, que tendem a funcionar como zona de resistência. E o último aqui também, 61,8%, encaixando com o fundo anterior. Então, ou seja, quando você tem uma convergência de níveis de preço, reforça a importância desse nível de preço em termos de avaliação e até mesmo em termos de reversão do movimento vigente, que agora é um movimento aí de alta pelo gráfico semanal. Dá para perceber também no mensal que depois de um longo movimento de baixa, está fazendo um sinalzinho de alta, superando a máxima do mês anterior, ou seja, criando a expectativa de poder gerar aí um movimento de subida, um repique de alta. É isso a expectativa nesse momento para o DI. Lógico, o que aborta essa expectativa? É o retorno do preço para baixo da mínima desse candle, seria o principal indício para abortar, para anular essa sinalização positiva do pregão de hoje, uma alta forte aí de 1,7%. Partindo para as ações, a PTR4, pregão de hoje, queda aí fechando na mínima do dia, 2,31% de queda, e gerando um pivôzinho de baixo. E não só um pivôzinho de baixo, né? Perdendo a mínima da semana passada, vindo aqui para baixo do 33,63. Isso aqui aumenta a probabilidade da Petro entrar numa correção um pouco maior. Tem suporte na faixa dos 33,03, seguido da região aqui dos 32,62. Recomendei uma venda agora nessa última hora de pregão em cima do papel, na expectativa de pegar aqui um pedaço do movimento de baixa, principalmente o movimento de baixa do gráfico semanal. Então, ela muda aí realmente uma estrutura maior dela de alta se ela perder essa mínima aqui. Tá? Porque ainda ela está envolvida esse foi o último movimento de subida e aqui foi o fundo mais relevante do último movimento de subida. Aqui pelo gráfico diário, para ela perder realmente a tendência, apesar desse pivôzinho de baixo, ainda está dentro de uma estrutura de alta. Vamos ver se ela perde aqui esse patamar que reforça aí um pouco mais essa operação de venda que eu abri no pregão de hoje em cima do papel. Depois disso, lembrando que todos os dados dessa recomendação estão dentro do aplicativo DV Invest. É só você baixar aí e testar aí. Está acabando aí esse mês e o período ali da promoção que está tendo dentro do aplicativo.
Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,56%. Então aqui o último movimento de subida dela, que nem chegou a ganhar tanta força, mas enfim, fechou ali acima, já foi revertido, já perdeu aqui, inclusive com gap, Vale tem muito questão do gap, por conta lá do minério, que é cotado na China, por conta da China, enfim, tem muito, é um principal mercado ali para Vale, e a questão é que a gente tem no gráfico diário a quebra de estruturas de alta ação entrando dentro de um viés de baixa novamente, logo corrigiu, gerou sinal para baixo, foco em venda, movimento de subida, olhando com carinho para olhar mais para a venda de swing trade. Compra, por mais que aqui seja um candle de reversão, algo semelhante, um martelo invertido, superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de subida? Sim, mas eu estaria mais de olho numa perda de força nas zonas de resistência que ela suposto foram perdidos para buscar alguma venda no papel em termos de swing trade. Seguindo para falar aqui das posições em aberto, já tem PTR4 que está em aberto, Local Web bateu no objetivo hoje, então essa operação gerou aí um bom retorno, já foi comentado dentro do aplicativo DV Invest, uma operação que proporcionou um ganho na faixa aí de uns 10%, 11,26%, sendo mais exato, e retornando para o capital total 1%. Então, todos os dados aí dessa operação estão dentro do aplicativo lá DV Invest. Então, operação encerrada, uma operação de venda em local web. Vou até tirar aqui da minha lista de acompanhamento. Prio 3, recomendação de venda enviada pelo Kaique hoje, aqui por volta dessa região. Ela até fechou ganhando força, 0,11 de queda, ganhou um pouco de força. Enfim, todos os dados de stop, de objetivo, está tudo lá dentro do aplicativo, é só conferir lá de perto. Expectativa é que o papel venha buscar essa região aqui de suporte. TOTS 3, recomendei venda nesse ativo, na expectativa de depois dessa tentativa de subir, depois dessa pancada para baixo, ela pode até ganhar um pouquinho mais de força aqui para cima, ficar enrolada, mas a expectativa é que ela venha buscar algo mais para baixo, né? Ou seja, ela perde toda uma região de suporte em basicamente 3 candles, 2 candles aqui, ó. Então a chance, o viés é de baixo, a chance é que ela possa escorregar um pouco mais, e olhando para o gráfico semanal, a ideia seria tentar pegar um movimento para essa região aqui de suporte na ação, ou seja, lá por volta dos 25,50 até um patamar de 25,10. Então, os dados da entrada dessa operação está tudo lá dentro do aplicativo. E São Martinho também, recomendação de venda, mais olhando para um gráfico semanal, ou seja, tendência de alta, beleza, mas ela abriu um movimento de correção dessa subida. Já tinha gerado um sinal de baixa na semana passada, e essa semana perdeu a mínima da semana passada, cria uma expectativa de poder buscar a média ou até uma região mais abaixo. Então, recomendação de venda que eu enviei aqui hoje, vamos ver se ela consegue andar um pouquinho mais, se ela buscar aqui uma região de suporte, ou mesmo esse topo anterior, que seria o mais interessante para a nossa venda. Detalhes sobre stop, objetivo, quantos por cento alocar em cada uma das operações que foram comentadas aqui, está dentro do aplicativo, vocês podem só entrar lá e tirar o máximo de proveito. Depois disso, vamos falar das ações que vocês solicitaram aqui. Primeiramente, Symbiose. Tendência de baixa pelo gráfico diário, movimento forte de baixa, perdendo mais o nível de suporte. Para quem está vendido, um ponto de stop seria, se fosse reposicionar o stop aqui acima da máxima do pregão de hoje, mas bem protegido acima da máxima do pregão anterior, porque aí protege não só por esse topo, esse fundo, desculpe, como também a média móvel exponencial de 13 períodos. Tá? Então seria algo mais interessante, né? Inclusive aqui superando a máxima, que seria a superação da máxima desse candle aqui anterior. Então, essa seria um stop mais bem protegido na faixa dos 26,37. Não visualizo ainda oportunidade de compra. Como a tendência de baixa, para buscar alguma oportunidade de compra, ideal seria que ele estivesse na região de suporte de um prazo acima, como um gráfico semanal, ou seja, mais próximo possível dos R$25, para buscar alguma compra em cima desse ativo. Então, cenário de baixa. SUS B3, ela está dentro da tendência de alta no gráfico semanal e também no gráfico diário. Fez um longo movimento de subida, rompendo toda uma lateralização, já projetou logicamente para cima essa lateralização, pegando aqui até em termos de projeção de alta aqui dessa reversão, ela atingiu a projeção de alta em 56,69 e está perdendo um pouco de força, ou seja, essa caixinha aqui ó, do último movimento de queda sendo projetada para cima, então ela bateu nesse patamar. E agora, o que a gente teria que monitorar para uma compra nessa ação é um retorno do preço em níveis de suporte, como, por exemplo, média móvel exponencial de 13 períodos, retração de 38,2%, ou aqui ó, já
pegando um ponto que parou de cair e começou a subir, R$ 52,00, até essa máxima aqui na faixa dos R$ 51,88. Então, enfim, nesses níveis de preço são pontos de avaliação para ver se encaixa alguma compra de fundo ascendente em cima de SUSB3. Falando de swing trades. Lojas Renner, tendência bem forte de baixa, gráfico diário. Poxa, Dalton, mas está esticada para baixo. Ok, está um pouco esticada assim para baixo. Se eu pegar aqui o afastamento do preço para a média, dá para perceber que é 2 vezes a distância do preço de fechamento até a média, 2 vezes a volatilidade média desse ativo. Então, então vou buscar uma compra, só que o tamanho do candle muito grande, né, para buscar essa entrada, relações de retorno para a média desfavorável. E aí teria que olhar também num gráfico mensal, será que essa ação, deixa eu só verificar aqui a questão do ajuste, será que essa ação está buscando um nível de suporte importante, já está batendo um nível de suporte importante? Esse aqui já foi testado, já passou. Então, tecnicamente, pelo mensal, teria que olhar mais para cá, ó, lá para a região dos R$ 11,50, falando de curto a médio prazo, tá? Principalmente olhando para médio prazo. Então, para gerar alguma entrada, o ideal é que tenha um candle um pouquinho menor aqui para tentar arriscar algo contra a tendência. Enfim, não seria algo que teria um interesse tão grande em fazer nesse momento em cima desse papel. CSNA3, tendência indefinida. Olha só o caixote que ela tem aqui, ó, bem indefinida. Tentou gerar um fundo aqui, ó, um martelo e fundo em cima do nível de suporte. Se no próximo pregão perder essa mínima desse candle aqui, desse fundo, vai aumentar muito a chance dela perder os 2 suportes aqui anteriores e sair dessa lateralização, o que pode justamente pegar essa caixinha aqui e projetar ela aqui para baixo. Ou seja, ela tenta subir ali e voltar para cima da média, não consegue, ela pode justamente dar uma escorregada maior aqui, buscando outros níveis de suporte aqui para trás. Então, nesse momento, não seria o ativo que eu me interessaria muito por compra, ficaria mais de fora, e no máximo ali buscando alguma entrada na perda da mínima do que no anterior. A próxima ação a ser falada, depois de CSNA3, GOAL4, do mesmo setor aí, a gente tem a ação também saindo de um certo pequeno caixote, ou a lateralização, congestão do preço, perdeu, e por enquanto gerou um sinal de fundo de novo aqui, mas olha o semanal. Olha lá o pivôzinho de baixo no gráfico semanal, uma mini estrutura de baixo aqui, apontando para testar esse nível de preço mais importante, região ali na faixa de 10,72. Então, por mais que tenha montado um fundo aqui, é contra a tendência, então não seria algo que me chamaria a atenção de executar nesse momento, nessa ação. Para compra, ideal que pelo menos conseguisse voltar para cima ali dos 11,50 e gerasse sinal de alta acima desse patamar, pelo menos. Auri 3, ação que fechou o pregão de hoje em alta de 0,22%, mas que olhando para o semanal, tentou subir, já gerou um topo na semana passada, já confirmou esse topo nessa semana. Então, na minha opinião, o caminho mais provável é de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de queda, porque foi lá em cima, tentar gerar sinal de alta, bateu nas médias, fechou sombra superior, perdeu essa mínima, Sacramento, uma chance maior de poder deslizar, não só para perder esse nível aqui, mas principalmente buscar uma região de 13,50 a 13,45 num primeiro momento, né? Num segundo momento, falando mais de curto a médio prazo, a região dos 13 pila até o patamar lá dos 12,78. Azul 4, que gerou um grande candle de alta lá na semana passada, mas só perdendo força, ainda está dentro de um sinal de se ter um movimento de alta ou lateral no gráfico semanal. Então, mas não seria o ativo que, nossa, está encaixando já de cara uma compra, teria que acontecer algum fechamento aqui em alta para cima da máxima desse candle, com nova máxima no candle seguinte, para aumentar a chance de ter um movimento de subida, para arriscar alguma compra de fundo ascendente no gráfico diário em termos de swing trade. Tá? Então, no máximo, seria olhar um pouco para swing trade em Gol 4. Gol 4 não, em Azul 4. Rente 3, a tendência da Localiza aqui é de baixa no curto prazo, semanal escorregando bastante, nível de suporte mais relevante é o que ela testou na semana passada e está passando batido por aqui, ó, por essa região, não está conseguindo parar, mas de maneira geral já tem um movimento de baixa. O cenário está mais para baixo, favorece buscar o quê? Venda após movimento de correção. Como já fez um movimento longo para baixo, não seria um ativo que eu buscaria entrada de imediato em termos de compra. Tá? Teria que buscar aqui entrada contra a tendência, nesse momento, olhando para cá, para trás,
não me apetece muito não, a região ali dos 56,28 até um patamar de 55,24 seria um nível de preço um pouquinho melhor para arriscar alguma operação de compra contra a tendência em Localiza. Tá? Vários topos descendentes, é lógico que quando afasta um pouquinho da média, você tem a possibilidade de arriscar uma compra, tentando pegar um movimento até a média, ou até mesmo de poder reverter a tendência. O outro ativo é QTL3, indo para o setor elétrico, belíssimo movimento de alta, mudança da tendência de baixa. Não mudou para alta, mas anulou a tendência de baixa. Movimento de baixa, já são 7 pregões aqui no movimento de baixa, já passou um pouquinho do tempo para gerar o sinal de alta, gerando sinalzinho de baixa no lugar semanal, está em cima da média. Então, para buscar alguma entrada, eu olharia para a compra se fizer isso aqui, ó. Candle de alta, fechando acima da máxima de hoje, o próximo candle gerando nova máxima. Aí, ok, para arriscar uma compra de swing trade, stop ficando aqui embaixo ou abaixo da mínima desse candle. Seria a principal alternativa, na minha opinião, nessa ação. Por outro lado, se ela vier a perder a mínima desse grande candle de alta, que gerou justamente o rompimento ali do topo anterior, de uma região importante, uma mudança de característica da tendência, ele, basicamente, essa perda de mínima já cria uma expectativa um pouco mais, não só de indefinição, mas de vir ainda mais para baixo esse papel. Tá? Então precisa gerar um sinal de alta aí mais relevante para buscar uma compra, na minha opinião, em cima dessa ação. E TRPL4 está dentro de uma tendência de baixo, dentro do meu setor, tendência de baixo. Ó. Lateralização, fraqueza para subir, força para cair. Segue apontando para buscar um nível de preço mais abaixo de suporte, caminho mais provável ali na faixa dos R$23. Não vejo oportunidade de compra nessa ação. Quem está vendido, coloca o stop acima da máxima do pregão de hoje. PETS 3, bem alinhada para baixo, em todos os prazos operacionais. Olha a fraqueza que foi para subir, comparado à força que foi para cair. Ó como foi forte aqui o movimento de baixo, comparado a esse movimento de subida. E agora, de novo, olha como o movimento de baixo está sendo forte. Em poucos candles já vai detonando toda a tentativa de subida de vários candles. Então, de maneira geral, ativo alinhado para baixo, não vejo oportunidade de compra, fico mais interessado em venda se gerar recuo e topo abaixo aí de uma região de torno de R$5,20. CFB3, ação também dentro da tendência de baixa em diversos prazos operacionais, pode trazer algum repique de alta, assim como aconteceu aqui, mas segue dentro de um contexto mais baixista, mais interessante para planejar operações de venda. O repique de alta, abriu compra no papel, quem abriu, por exemplo, compra de fundo ascendente aqui, acionou stop no pregão, fundo ascendente não, fundo descendente, ou sinal de fundo ali, acionou stop no pregão de hoje, falando de operação de swing trade. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui enrolada e batendo ali, venha para bater na média, mais interessante vai ser para fazer uma venda de swing trade nessa ação. O outro ativo, para a gente fechar aqui, é HPV3, Rap Vida. Tá ali, ó, brigando para ver se gera um sinal de alta, não conseguiu, tentou aqui gerar um sinal de alta, ó, vou até ampliar aqui o gráfico, um zoom mais, tentou aqui gerar um sinal de alta, esperar o máximo que no anterior, mas foi lá e já reverteu, perdeu aqui essa mínima, foi lá bater na média de novo, aqui gerando fundo, quase reverteu esse fundo, de maneira geral, vai apontando para poder ter algo para baixo aqui, ó, olhando para um gráfico mensal, próximo gerar ali um topo no gráfico mensal, perda dos 4,23, já até aconteceu isso, né? Já chegou em 4,20. Para focar em compra, esse movimento aqui está fraquinho também para baixo, tá? Nada muito relevante, mas para focar em compra, ela tem que gerar algo realmente mais relevante aqui para cima. O cenário volta a apoiar um pouquinho mais compra nessa ação, no meu modo de ver, se ela pelo menos voltar para cima no patamar em torno de R$ 4,50, sinais de alta acima desse nível de preço que já vai ser acima das médias, aí fico mais interessado em compra na HPV3. Beleza? Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção aqui nessa análise aí de fechamento. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, de se inscrever aqui no canal e acompanhar já já a aula gratuita aqui de toda terça-feira e amanhã, nesse pregão dessa quarta-feira, às 8h45 estaremos juntos na nossa sala de mini índice, mini dólar, e a partir das 9h45 com o Kaique Stein na sala de ações até meio-dia, as duas salas indo até meio-dia. Um grande abraço e até mais.